E para comentar esses números da inflação nesse primeiro semestre, a gente vai fazer uma entrevista aqui no estúdio. Eu recebo o economista Aloísio Rodrigues da Silva. Aloísio, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço pela honra do convite. Tá certo, Aloísio. A gente tem um número aí interessante que em 12 meses a inflação acumula uma alta de 3,37%. A meta é de 4,25%. Quando a gente vê uma inflação baixa, o consumidor pode ficar até feliz. Olha, os preços não estão subindo tanto. Mas esse é um bom ou é um mau sinal? Olha, normalmente quando se observa uma queda de inflação, em tese, é uma característica interessante da economia. Isso significa, repito, em tese, de que os preços estão caindo, isso do ponto de vista do consumidor é muito interessante. Ocorre que dentro das características atuais da economia brasileira, os nossos indicadores que nós passamos por um processo recessivo, ok? As empresas produzindo quase nada, as empresas demitindo, a renda da população caindo, isso forçosamente leva os preços para baixo. É fruto, sim, de uma recessão, de uma estagnação econômica, o que efetivamente não é bom para o país. O que a gente precisa entender é o motivo dos preços não estarem subindo, né? Que muitas vezes isso acontece por causa de uma procura muito baixa do consumidor. Se as pessoas não estão comprando, naturalmente as empresas vão ter que segurar os preços para não subir. Tem a ver mais com a capacidade do consumidor de comprar do que efetivamente de um bom resultado, né? De um avanço da economia, não é isso? Nossa economia tem umas características interessantes, né? A relação consumidor-produtor, né? As empresas produzem de acordo com a capacidade de compra da população consumidora. Isso nós temos uma população com mais de 14 milhões de desempregados, ou seja, a renda da população é muito baixa, é muito aquém do que deveria ser. As empresas não têm como produzir porque não tem para quem vender. Então, a tendência é que os preços caiam naturalmente em função da baixa demanda. A procura por parte do consumidor é muito pequena, muito lenta, e as empresas deixam de produzir, então isso força naturalmente os preços para baixo. É um ponto de vista ruim para a economia. E como consequência até desse movimento todo de baixa demanda, a gente acaba vendo também um cenário de desemprego que não melhora e também de salários, né? Porque os salários também não... Se a empresa não está vendendo e não está evoluindo economicamente, também não vai ter como aumentar direito o salário das pessoas. Porque a gente vê, tudo bem, a inflação foi de 3,37%, mas de quanto vai ser o aumento salarial esse ano, né? De quanto os dissídios, os acordos coletivos de trabalho, quanto que eles se ajustaram o salário da população. A gente não está vendo a renda média da população subir muito, né, professor? Uma das coisas que a gente analisa também nesses casos é o seguinte: as classes trabalhadoras hoje, o que elas estão fazendo com as empresas? Elas estão fazendo acordos para manutenção do emprego, não estão nem discutindo mais aumento de salário. Então, é muito mais conveniente ficar 3, 4 anos sem ter aumento de salário, mas empregados, né? Essa renda fatalmente não aumentará. Se a renda não aumentar, não aumenta o consumo. E se não aumenta o consumo, as empresas não produzem e fica nessa estagnação que vai forçando cada vez mais os preços para baixo. É um cenário ruim, mas em função de reformas da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária que estão por vir, a tendência natural é que no curto prazo ou no médio prazo, se tanto, as coisas elas voltam aos patamares normais. O senhor falou de reforma da Previdência, que está aí na tramitação no Congresso. Essa semana andou um pouquinho mais, caminhou. Foi aprovada ali em primeiro turno. Os deputados estão analisando os destaques dessa proposta, até freando um pouquinho o impacto da reforma para a população. O senhor acha que quando essa reforma for aprovada, a reforma a gente sabe que é um pedido principalmente do empresariado, justamente em torno da recuperação econômica do Brasil. Falam que para recuperar economicamente o Brasil precisa da reforma e etc. Para as contas públicas também, é claro. Mas eu queria que o senhor analisasse, a partir da aprovação da reforma, da implementação da reforma, quanto tempo a gente vai começar a ver resultado positivo? Porque na reforma trabalhista, falaram que viria resultado e a gente não viu mais emprego ser criado. Não é verdade? A grande questão é a seguinte: a reforma da Previdência ela é absolutamente necessária, primeiro para o ajuste fiscal do país, né? As contas públicas estão depauperadas, não é de hoje, né? O governo não tem capacidade de investimento nenhuma, a capacidade de investimento governamental é zero, né? Os empresários, os investidores, para que eles possam investir, tem que ter
um país com as contas públicas devidamente ajustadas. Confiável, né? Confiável, minimamente confiável, né? E aí entra, né, a questão da regularização de contratos, respeito aos contratos e tudo mais. A reforma trabalhista e também a reforma Previdência, elas são reformas necessárias, absolutamente necessárias, mas não são a panaceia para todos os males da economia brasileira. É um conjunto de situações, é um conjunto de reformas que o país precisa, por exemplo, reforma política, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária. O Brasil é um país que está vivendo, no ponto de vista econômico, muito atrasado, né? A gente tem aqui um problema também com relação à produtividade da nossa população, né? A educação não está acompanhando a necessidade que o país tem de inovação. De desenvolvimento. De desenvolvimento. Então, é um conjunto de coisas. A reforma da Previdência repito, absolutamente necessária, mas não é... É um tópico. É um tópico. Existem vários outros que, então, isso não significa que olha, agora passou a reforma da Previdência, primeiro e segundo turno, Câmara e Senado, beleza, então resolveu o problema do país em absoluto. Então, outras providências serão necessárias, né? E certamente esse conjunto de situações que nós estamos nos referindo aqui. Então, a inovação que o mundo inteiro está inovando, tecnologia, e o nosso país está muito atrasado com relação a isso. E na medida que nós formos caminhando, que os outros também estão caminhando, então a gente vai sempre manter um pouco atrás. A educação tem que passar por uma reforma profunda, a ciência, tecnologia, são fatores que, em conjunto, eles vão fazer com que nós comecemos, a partir daí, a ser um novo país. Professor, muito obrigado pela presença aqui. O agradecimento é meu, estando aqui pela primeira vez. Eu fico muito feliz de poder estar participando de um programa de tão importante. O assunto era longo, a gente pode falar muito mais sobre isso, porque é interessante, mas vai ficar uma próxima oportunidade, porque o Repórter Setorial de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando e interagir com a gente pelas redes sociais, é só acessar a nossa página no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Nós voltamos amanhã às 9 horas da noite, um novo horário para o final de semana, 9 horas da noite no sábado e 11 horas da manhã no domingo, com uma edição especial com os destaques da semana. Até lá!